Eita glória, meu Deus do céu. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Inspiração de Deus, viu, irmã Ana Militão? É tão bom quando a gente recebe algo da parte de Deus, né? Que está quentinho no nosso coração, que afeta a nossa vida e a gente pode abençoar outras pessoas. Amém. Isso vem pela meditação. Porque ela recebeu o que recebeu e passou hoje à noite. Com certeza ela tem um exercício de meditação e comunhão. Porque veja, ela disse, eu já li isso tantas vezes e consegui discernir agora 2 convites. Amém? Que a gente podia ler esse provérbio e separar, mas ele não está separado. A gente podia ler a primeira parte, depois ler a segunda parte e achar que eram 2 coisas diferentes que Salomão escreveu. Mas não, está ligado. Amém? Você foi abençoado? Amém? Eu queria ministrar sobre agregar valor. E a Bíblia apresentou 2 convites. Qual que você vai aceitar? Com certeza é aquele que eu e você vamos agregar valor. Aquilo que a gente agrega valor vai promover um alto interesse nosso. Algo que a gente desvaloriza, amém, vai promover a falta de interesse. E aí, como foi ministrado, nós precisamos ter cuidado com as distrações que são oferecidas a ponto de a gente não mais agregar valor para aquilo que vai promover vida para nós. Foi o caso do que Deus falou, o que Deus falou hoje à noite, para a gente ter cuidado de não aceitar o convite dessa festa, amém, da anfitriã insensata. Esse convite dessa anfitriã, ela está diante de nós todos os dias. Nós aceitamos a festa do Senhor, estamos nela. Mas há uma possibilidade, como existem algumas pessoas hoje, que voltaram a participar dessa festa do passado, amém, de águas roubadas, né? É o que o mundo diz assim, o proibido é melhor. Não é? As coisas proibidas. De tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Né? Tem uma música assim, né? Tudo que eu gosto, olha bem que desgraça de vida, é ilegal, é imoral ou engorda. Esse convite é oferecido todo dia. Para os crentes, para mim e para você. Precisamos ter cuidado. E aí eu preciso agregar valor àquilo, amém, que essa festa da sabedoria me oferece. Aquilo que eu tomo conhecimento da palavra de Deus, eu preciso agregar valor, você precisa agregar valor, nós precisamos agregar valor, porque aquilo que você não agrega valor, vai promover um desinteresse. E não dá para ficar em cima do muro. Se eu deixo de agregar valor a algo, com certeza eu vou agregar valor a outra coisa. Não dá para ficar sem, amém, neutro nessa situação. É tanto que se eu perder o interesse pela palavra, aquele interesse inicial meu, lembra o interesse inicial seu, quando você não tinha muita coisa na mão, muito conhecimento, que a gente buscava veementemente a palavra, que a gente não perdia oportunidades, não perdia, e nada era dificultoso para a gente buscar, para a gente se expor à palavra. Talvez hoje a gente não esteja tão interessado nisso. Talvez hoje qualquer coisa nos tira da exposição à palavra. Amém? Mas precisamos lembrar do nosso início. Quando agregávamos valor. Aleluia! Aquilo que ia produzir vida, conhecimento, entendimento, sabedoria de Deus. A gente se esforçava, gente. Eu ministrei aqui para o pessoal do ECC, terça-feira, e falei sobre isso, do nosso início. E eu falei desse início
nosso, nesse contexto de ACC. Quando a gente não tinha muita coisa na mão. A gente era só desejo de participar, era só desejo de servir, era só desejo de gratidão para dar uma resposta a Deus. A ponto de que a gente não tinha tanto dinheiro, mas isso não era problema para ir, não. Porque havia desejo e a gente orava: Senhor, eu quero estar lá, eu vou estar lá, eu não tenho condições no meu bolso, mas eu creio você provendo, Senhor. Talvez nem isso a gente faz mais. A gente já decreta: não vou, não tenho, mas talvez esse não seja o motivo seja a falta de desejo mesmo. Daquele desejo inicial que a gente tinha e que nada era empecilho. E quando havia um empecilho, a gente tinha fogo suficiente para orar e crer que ia sair da frente, porque o desejo era tanto de dar respostas, que nada era empecilho. Não ter transporte não era empecilho. Até a gente submetia a estar com o carro na reserva para ir para a igreja. Não era problema ir, ia crendo. Ia crendo, ponteirozinho já na reserva. Isso não era motivo para ficar em casa. Por quê? O que é que se identifica? Desejo. Desejo. Quente. Ativo. Se submetia a apenas ter. Eu estou falando aqui das coisas que eu falei, pode ampliar para você em outras coisas e para mim também, no SCC. Por causa do desejo de dar resposta, de participar, de ser cooperador com o Evangelho, para alcançar outras vidas, casais, só tinha o dinheiro da inscrição. Não tinha dinheiro para almoço, para janta, no evento. Mas isso não era motivo. Estava disposto a jejuar forçadamente. Ia com dinheiro da inscrição somente e ia crendo: Pai, eu creio você provendo o almoço para mim. Eu creio você provendo o jantar para mim. Transporte não era problema. Gasolina não era problema. Falta de dinheiro não era problema. Onde foi que a gente se dispersou? Onde está aquele desejo de outrora? Porque tudo parte de desejo. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com gasolina, não tem nada a ver com condição insuficiente. A questão é desejo. Porque se tiver o desejo, a gente vai fazer algo. A gente vai orar para que aquilo aconteça. Mas hoje está muito cômodo para nós. Se tiver um empecilhozinho, está tudo bem. Por quê? Porque agora a gente tem uma justificativa daquele empecilho. E aí a gente não tem mais motivação para orar, para pedir uma intervenção de Deus. Está bom demais. Isso me mantém na minha acomodação e na minha zona de conforto. Isso me livra de uma acusação, de uma condenação, de uma culpa, porque afinal eu tenho esse motivo aqui para me garantir. Isso vai dizer para a gente, sabe o quê? Que o desejo não está tão alto pelas coisas de Deus como outrora, como lá no início. Aleluia. Então, em algum lugar a gente deixou de agregar valor. Porque se as coisas do início, básicas, o feijão com arroz do Evangelho, não há mais um desejo em nós como outrora, é porque a gente deixou de agregar valor àquilo. Aleluia. E a gente precisa ter cuidado, porque se a gente identificar algo que a gente deixou de agregar valor no que diz respeito ao reino, à palavra de Deus, amém? É simples, é a gente voltar a agregar valor. Porque se voltar a agregar valor, o interesse, aquele genuíno, puro, se levanta novamente. Amém, gente? Não é algo que a gente está condenado e fadado a viver assim, não.
a gente pode voltar a agregar valor àquilo. Amém. E uma vez que a gente volta, o interesse se levanta. E aquilo que a gente valoriza, a gente tem interesse. E naquilo que a gente tem interesse, a gente toma um posicionamento. Aleluia. Nós nunca vamos nos interessar por aquilo que a gente não valoriza. E eu creio que para nós cristãos não deve haver nada da palavra, nada que se refere a Deus, nada que se refere ao reino que não seja do nosso interesse. Nada deve ficar fora. Quantos concordam com isso? No que diz respeito a Deus, no que diz respeito ao plano de Deus, no que diz respeito ao reino, no que diz respeito ao padrão de Deus para que vivamos, nada pode ou deve perder valor. Muito pelo contrário, a gente precisa agregar valor. Um dia isso teve valor para mim. Pois alcançou? Alcancei. Eu vou continuar agregando valor. Para não tornar aquilo que é divino incomum. Porque, gente, é um grande perigo para nós tornar o que é divino comum. Isso vem porque, de uma certa forma, em algum momento, nós deixamos de agregar valor àquilo. Porque até antes de conquistar aquilo, a gente valorizava o que não ainda foi conquistado. Por isso que a gente se esforça, por isso que a gente cumpre os princípios, porque a gente tem um alvo, tem um objetivo, tem algo a ser alcançado. E aí a gente se esforça, certo? Mas uma vez que alcança, acabou aí? Não, amém. Precisamos estar agregando valor às nossas conquistas para manter o nosso coração grato. Gratidão abre portas. Gratidão é você e eu celebrarmos o que já foi feito. Isso é gratidão. Gratidão está relacionada a uma celebração daquilo que já foi feito. Então eu preciso continuar agregando valor àquilo que conquistamos em Cristo, seja em que área for. Amém. Porque a gente sempre vai estar ligado a Ele. Amém. Sempre em gratidão a Ele. Não vamos perder o foco, nem vamos perder o referencial. Isso faz com que a gente se mantenha no foco. Jesus é a minha referência. Jesus é a minha referência. Jesus é a nossa referência. Aleluia. Amém. Isso vai manter o nosso coração grato a Deus. A gente não vai estar olhando para o que ainda falta. A gente celebra o que já foi feito. E aí a gente celebra o que ainda vem, é fé. Gratidão é celebrar o que já foi feito. Fé é celebrar o que ainda vem. Aleluia. E aí a gente vai viver essa vida ativa em Deus. A gente não vai se perder no caminho. Como foi falado aqui, as distrações tirando a gente da festa. Da festa da sabedoria. Aleluia. Veja o resultado. Acrescentarão anos de vida. Aleluia. É o resultado. E esse é o alerta de Deus nessa noite. Amém? No que Isaías deixou de agregar valor, nas coisas do reino. No que eu deixei de agregar valor. Naquilo que eu deixei de agregar valor, eu perdi o interesse por aquilo. Por isso que não há mais esforço quanto àquilo. Por isso que não há uma disposição de renunciar por aquilo. Por isso que não há mais um esforço por aquilo que um dia eu valorizei. Por isso que agora Isaías está cheio de justificativas em relação àquilo que perdeu valor para a vida dele. Agora qualquer justificativa é suficiente e deixa a consciência de Isaías tranquila. E agora não há mais nenhum esforço para orar,
para aquilo que está impedindo, para aquilo que poderia ser uma justificativa, permanecesse, isso aqui é uma boa justificativa, seria uma boa justificativa para mim, mas não é uma questão, eu não estou procurando uma boa justificativa, eu estou procurando dar respostas a ele. Então, se isso aqui está me impedindo e seria uma boa justificativa para a minha consciência e para as pessoas, eu oro para que isso saia do caminho. Eu oro para que esse empecilho saia, porque eu quero fazer. Eu quero dar respostas a ele. E não vai ser qualquer empecilho mais que vai ser traduzido para mim como uma justificativa boa para a minha consciência e para a vida das pessoas. Deus fica de fora, não é? Deus vai ficar de fora. Amém? Dessa justificativa boa. Porque vai ser só a nossa consciência, a gente alisando a nossa consciência e também a consciência das pessoas. Porque afinal essa justificativa aqui é suficiente. Essa justificativa aqui me deixa bem. Está vendo, Senhor? Eu queria até fazer, eu queria até ir, mas você viu o que aconteceu, Senhor? Aleluia. Amém. Não, vamos voltar a agregar valor. Aquilo que é de Deus, a gente agrega valor. O interesse se levanta. E quando há interesse, a gente vai fazer alguma coisa. A gente não vai se tornar passivo nem omisso. A gente não vai se esconder e se esquivar. A gente não vai passar ao largo do caminho que Deus trouxe para nós. Amém? Daquilo que Ele estabeleceu nesse caminho. Aleluia. Para que a gente faça, para que a gente realize. Eu não sei você, essa palavra me veio de agregar valor e eu fiz uma boa avaliação da minha vida. Eu não sei como você está recebendo. Mas eu desejo que você receba da forma correta. Embora que talvez possa ser que eu não estou nem passando de uma forma boa, mas que você receba da forma correta. Que você entenda o que está sendo dito. Aleluia. E que teu coração e o coração de Isaías volte a agregar valor nas coisas de Deus, naquilo que nós deixamos de valorizar. Para que esse interesse levante-se novamente. Amém? E a gente comece a tomar as atitudes que a gente um dia tomou. Muitas vezes no início, quando a gente agregava valor àquilo. E esse aquilo são muitas coisas que você pode nomear no teu coração, e eu posso nomear no meu, que pode chegar no teu entendimento, pela ação do Espírito Santo, dizer, ó, você precisa agregar valor aqui. Você precisa agregar valor aqui. Você precisa agregar valor acolá. Perceba, você não tem mais a mesma atitude. Você não tem mais o mesmo esforço sobre isso que um dia você teve. Então algo aconteceu. As chamas baixaram. Sabe, e se tornou só aquela madeira que só tem cinzas por cima. Hoje é noite daquele abano do Espírito Santo. Abanando. Eu me lembro das fogueiras aqui em Campina Grande, porque hoje não tem, mas antigamente quando era liberado, no dia de São João você não podia sair na rua. Cada casa tinha uma fogueira. Não era assim? E as famílias saíam para assar milho, assar queijo. Um entrava na casa dos outros, na Vila Castelo Branco, na minha Barbacena, onde eu morei, passei minha infância e juventude, a gente fechava a rua. Fechava a rua com palha de coqueiro, não passava carro, porque aquela noite era familiar. As fogueiras estavam ali, a gente não está falando aqui se é fogueira para João, não estou falando isso, amém, gente? O que eu estou falando é que havia uma comunhão ali, de casa em casa, entrando nas casas. Vamos na casa ali do seu Antônio, o nome dele era Antônio Bolo Cru, era o apelido dele. Então a gente ia, comia lá canjica, a gente tinha canjica em casa. Mas tinha o prazer de entrar na casa do outro, comer um pouco lá, e depois ia para outra casa. Eles iam para a minha casa, não era assim, mãe? Está lembrada?
Era assim que acontecia. Mas no outro dia, quando ia olhar a fogueira, as fogueiras do dia e da noite anterior, elas estavam todas apagadas, só era aquela madeira, aquela fumacinha fraquinha ali e muita cinza sobre as madeiras. E o que é que a gente fazia? A gente gostava de pegar um pedaço de papelão, um abanador, alguma coisa que formasse ali um vento. Aí a gente aquela cinza começava a sair, daqui a pouco, aquela madeira começava a ficar vermelhinha, 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 daqui a pouco a gente via pequenas chamas. Na realidade, o fogo estava lá, só baixou, estava esfriando. Mas alguém chegou e começou a fazer um movimento que fez com que aquele fogo voltasse a se manifestar. Eu creio que hoje à noite está assim aqui nesse lugar, no meu coração e no teu coração. Pela palavra que ouvimos anteriormente, e por aquilo que o Espírito está trazendo para mim e para você. Voltar, abrir o coração para Ele mesmo e dizer: Senhor, eu quero voltar. Se a frase for essa, se couber, a gente pode dizer: eu quero voltar ao primeiro amor. Aquela atitude primeira do início, quando eu não tinha muita coisa na mão. Apenas havia desejo genuíno, verdadeiro e ardente, que me fazia tomar posicionamentos de fé. Que me tornava aquele guerreiro da fé. Aleluia. Que isso volte para a igreja de Cristo. Que isso volte para Isaías, para a vida de Isaías. Aleluia. Se expondo para que o Espírito Santo esteja tirando as cinzas que durante a nossa trajetória foram colocadas porque a chama baixou. Aleluia. E aí a gente volta a agregar valor àquilo que um dia foi valoroso para a gente. Eu estou falando a respeito das coisas do reino, do plano de Deus, amém? Do dom, da vocação que a gente recebeu, do padrão de vida que a Bíblia apresenta. Aleluia, que isso volte naquilo que a chama baixou, gente, amém? Se a chama não baixou, celebre aí: Pai, obrigado, Senhor, estou mantendo a mesma chama, que maravilha. Mas se a chama baixou, ei, que maravilha, Senhor, está ouvindo o que eu estou ouvindo. Aleluia, amém. Eu exponho o meu coração a esse abano. Aleluia, porque eu quero essa chama de novo. Eu quero essa chama de novo. Porque um dia ela esteve lá. Aleluia, o fogo não acabou, não apagou. Amém, tem brasas ainda. Tem fogo ainda. É só se expor para esse abano do Espírito. Amém? O movimento do Espírito, por causa de uma exposição genuína e verdadeira, que a gente reconheceu: Pai, aqui o fogo baixou, então é aqui que eu me exponho. E conto com a tua ajuda do teu Espírito, para esse fogo voltar, essa chama voltar, que me moveu e que vai voltar a me mover. Porque eu não quero que o meu posicionamento de outrora seja apenas saudade para mim. Porque se existe saudade do nosso passado na vida com Deus, é porque a gente deixou de fazer o que a gente fazia. A gente se separou do que a gente fez um dia. Saudade se apresenta, gente, é na ausência. Não existe saudade na presença. A saudade, ela só se estabelece na ausência de alguém. Então, se eu estou com saudade da minha própria vida, de outrora, então é porque eu me separei daquela vida de outrora. Por isso que eu estou com saudade. Saudade daquele tempo. Isso se chama o crente saudosista. Saudade de um tempo que eu vivi. Como era bom aquele tempo, quando a Bíblia diz: o final das coisas, elas são melhores do que o início delas.
Porque eu estou com saudade do início. Eu posso pegar o início como referencial, como a gente está pegando hoje à noite, das atitudes que a gente tinha no início, que nada era empecilho. Cansaço não era empecilho. Estávamos prontos para passar 3 dias e 3 noites, se fosse necessário. Estávamos prontos para varar a madrugada, se fosse necessário, para que um projeto de Deus avançasse e fosse estabelecido. Estávamos prontos para isso. E fazíamos. Estamos prontos hoje? Se for requerido de nós algo que a gente precisa passar 3 dias e 3 noites, algo que a gente precisa varar a madrugada, a gente vai se esquivar? Vai haver uma justificativa nossa para a gente se sair bem na foto? Ou a gente vai dizer, Senhor, se isso aqui está precisando de mim, eu estou com o mesmo fogo. Aleluia, não é questão de idade. A idade em algumas coisas vai limitar a gente, é verdade. Amém? Mas a gente não pode tomar como justificativa em algo que a gente sabe que pode dar. Aleluia. Algo que a gente sabe que pode dar. Essa palavra me veio, sobre agregar valor. Eu ministrei hoje aqui para os colaboradores nossos aqui da igreja. A gente tem um café da manhã aqui toda sexta-feira com os colaboradores. E aí a gente ora, dá uma palavra e vai tomar café. E me veio isso, essa questão de agregar valor. A gente vê Simão, aquele mágico, querendo pagar, investir, para que ele tivesse o mesmo poder de impor as mãos e as pessoas receberem o batismo do Espírito Santo. Eu sei, o coração dele estava errado, ele estava em engano, porque Pedro revelou isso para ele. Amém? Agora veja, eu fiquei pensando, ele era considerado um grande vulto naquele meio. Quando o povo começou a dar crédito ao que Filipe falava, gente, onde o evangelho chega, o engano sai, o engano se rende. Ele deixou de ser um grande vulto, aquele mágico. Porque o povo começou a dar crédito ao que Filipe falava, e o que é que Filipe falava? Do nome de Jesus e do reino de Deus. É o que ele pregava, o anúncio do evangelho. E aí sinais, prodígios e maravilhas começaram a acontecer. E o povo atendeu unânime aquilo que Filipe falava. E aí na vida de Filipe aconteceu o que Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. É assim para a gente hoje. Deve ser, pelo menos. E Simão, o próprio Simão, abraçou a fé. Ele se converteu, gente. Ele nasceu de novo. Simão, o mágico, abraçou a fé e foi batizado nas águas, batizado no nome de Jesus. Pedro e João, quando sabem que estava ocorrendo um grande mover ali em Samaria, eles vão para lá para impor as mãos e eles receberam o Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo, porque eles já haviam nascido de novo. Então era importante para Pedro e João que aquele povo recebesse o batismo do Espírito Santo, a ponto deles descerem exclusivamente para isso. Então havia valor para Pedro e João a respeito do batismo do Espírito Santo. Para Paulo também. Paulo chega em Éfeso, encontra lá 12 discípulos e pergunta: vocês foram batizados do Espírito Santo quando crestes? Ele disse: a gente não sabe nem o que é batismo no Espírito Santo. Então, aqueles discípulos nasceram de novo, mas quem discipulou eles não ministrou sobre o batismo do Espírito Santo. Possivelmente, eles podiam ser discípulos de Apolo, porque antes desse versículo fala sobre Apolo, que ensinava com muita precisão, amém? Mas tinha um conhecimento limitado, ele apenas conhecia o batismo de João. Então isso me diz que Apolo, mesmo falando das Escrituras, ele tinha um conhecimento limitado no que diz respeito a batismo. Então os discípulos de Apolo foram ensinados no batismo de João. Amém? Aí chega Áquila e Damares, foi Áquila e Damares, né? Tendo um conhecimento a mais, ministra a Apolo. Ensina Apolo sobre o batismo do Espírito Santo. Agora, quando Apolo recebe a ministração, e com certeza ele foi batizado no Espírito Santo, porque antes dele conhecer sobre o batismo do Espírito Santo, havia algumas características maravilhosas no ministério dele, de mestre.
ensinava com precisão, com fervor de espírito, mas depois que ele ouve sobre o batismo no Espírito Santo, diz que ele sai e diz, e com grande poder, Apolo. E com grande poder, era uma característica que não se via em Apolo antes dele tomar conhecimento do batismo no Espírito Santo. Aí eu pergunto, qual o valor hoje para nós do batismo no Espírito Santo? Aquele valor lá, quando a gente recebeu, quando a gente não conhecia muito, e a gente foi batizado e falou em outras línguas, e ficou tão extasiado, tão entusiasmado, que não queria parar de falar em outras línguas, não é assim? Que coisa maravilhosa! A sensação, que maravilha, sim, o tempo passou. Mas aí, estamos agregando valor a algo tão importante que Deus agrega valor? Estamos agregando valor ao falar em outras línguas? Cada um que responde, eu respondo por mim. Não é apenas ter recebido, é agregar valor ao que recebeu todo dia. Todo dia. Porque naquilo que eu não agrego valor, eu perco o interesse. Aleluia. Estou apenas trazendo um exemplo do batismo no Espírito Santo. Mas tem tantas outras coisas da palavra que é importante para Deus e que talvez um dia foi importante para nós. Mas o fogo baixou. Mas não tem problema se o fogo baixou. Amém, gente? Não tem. É só se expor. Espírito Santo, me ajude aqui. Porque eu quero esse fogo de volta. Amém. Eu quero as mesmas atitudes de outrora, quando o fogo estava alto. Deus nunca vai desprezar a gente. Ele fala algo para nos incentivar a uma exposição, porque Ele sabe o que fazer e o que Ele quer fazer conosco. Amém? Oh, glória! Então Simão agregou valor àquilo. Ele ficou extasiado, olhando de perto Simão mágico. O que acontecia através de Filipe. Os milagres, as curas. Diz que ele ficou extasiado. Leia lá Atos capítulo 9. Atos capítulo 8, né? 8. Então, veja, ele viu curas, sinais, maravilhas, mas eu não vi ele oferecendo dinheiro para ter aquilo. Mas quando ele viu que, impondo as mãos, eles recebiam o Espírito Santo, e o que foi que eles viram para comprovar que eles foram batizados no Espírito Santo? A evidência, falando em outras línguas. Porque a gente vê isso em Atos 2, Atos 10, Atos 19, quando fala sobre o batismo do Espírito Santo, há uma manifestação física de algo. O falar em outras línguas. Vendo Simão, então, ele viu algo, amém? Que denunciava que eles receberam algo, o Espírito Santo. Ele quis comprar esse dom. Estava em engano. Mas aí eu peguei um outro lado, tirando esse engano. Amém? O agregar valor àquilo. Eu não sei para o que ele queria utilizar. Talvez para voltar a ser um grande vulto. Eu estou falando da motivação errada dele. Eu estou falando de uma disposição de ter algo. Amém? Pegar esse exemplo para dizer assim, para a disposição de ter algo, eu pago. Eu pago, eu tenho do meu bolso, se for necessário tirar. Aí a gente sabe que para as coisas do reino, né? Dinheiro não é para isso. Amém? Você não vai adquirir o dom de Deus com dinheiro, não. Foi o que ele quis. E Pedro repreendeu. Mas eu estou falando da disposição nossa, sabe, de pagar. E esse pagar é o quê? É o esforço, é a renúncia, muitas vezes, que vai ser requerido de nós para demonstrar que a gente dá valor àquilo. Aquilo que é de Deus, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Aquilo que é do plano dele, tudo aquilo que é do reino, tudo aquilo que é padrão, tudo aquilo que é o feijão com arroz do Evangelho, que é a base, que é o fundamento. Que um dia para nós esse fundamento foi de essencial importância. Por isso que estamos de pé hoje. O alicerce.
Aleluia. O devorar livros. Aí a gente tem tanto livro hoje que não devora mais. Livro passou a ser apenas um componente de uma prateleira da nossa casa, muitas vezes. Mas quando não sabia muita coisa, livro de Kent Reagan. Meu Deus do céu. Amém. Não importava se era grosso, se era fino. Eu não tenho hábito, mas eu quero, eu vou adquirir. Que é isso? Agregar valor a algo. Amém? Aleluia. Então, o que eu oro para mim e para você é que se em algo a gente deixou de agregar valor, amém? Vamos nos expor. É simples. Esse é o convite para a festa. É simples, é voltar a se expor. E aí está tudo bem. Amém? Nós não somos descartáveis para Deus. Você não é descartável para Ele. Amém, gente? Ele está disposto a nos levantar novamente, a chama voltar novamente. Meu Deus do céu, que maravilha. Esse é o convite dessa noite. Amém? Naquilo que a chama baixou. Amém? Vamos nos expor para essa chama voltar. Aleluia. Esse fogo voltar. Pai, eu te dou graças, obrigado por tua palavra que foi ministrada. Te rendo graças por isso, em nome de Jesus. Obrigado. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Se você está aqui e ainda não fez Jesus como Senhor, você pode fazer agora, hoje à noite. Vejo aqui que todos os crentes, aleluia, tem alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo. Nós valorizamos o batismo do Espírito Santo. Sim, se eu dizer uma coisa, que aqui mede o valor que a gente está dando no batismo do Espírito Santo. Às vezes quando a gente fala em novo nascimento e alguém se converte, a gente faz festa, né? Ou não? Mas quando alguém vem para o batismo do Espírito Santo, a gente não faz tanta festa, não? Pelo menos eu sou assim, eu não faço tanta festa para o batismo. Ei, de alguma forma, isso perdeu o valor. Mas é algo tão maravilhoso, uma pessoa que não foi batizada ainda e vai para ali para receber, meu irmão. Isso é algo poderoso. É algo poderoso. Não é algo qualquer, comum, é incomum. E a gente sabe o que aquela pessoa vai receber e a vida dela vai ser transformada. Amém? Então, bater o Espírito Santo, precisamos agregar valor, falar em outras línguas. A cura, tem alguém que quer receber cura, está com alguma dor, movimento na perna, dor na perna, nos ossos, movimento nos braços, seja onde for, em qualquer membro do corpo, não está normal, está com um movimento fraco na perna, no braço. Amém? Pode ser o que for, bucite, pode ser o que for. Se tiver, vem. Aleluia. Todos curados, sarados. Então, glória a Deus. Pastor Rodrigo. Aleluia. Uhul. Boa noite, gente. Graças e paz.